galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador do protocolo psicomportamental da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem monte de acerto e análise, sim! E eu quero fazer um grande convite pra você. Agora em dezembro, dia 2 de dezembro... Ricardo, por que você está falando agora, dia 2 de dezembro? Porque no ano passado, o último congresso, ficaram 300 pessoas de fora. E eu não quero deixar você de fora. Por isso, nesse próximo congresso, que acontece no dia 2 de dezembro, o terceiro Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, sim, você pode participar com ingressos promocionais. Eu não sei que época que você vai estar vendo esse vídeo aqui, mas o primeiro lote está com 70% de desconto e você ainda pode parcelar. Então, quer saber mais e me encontrar aqui ao vivo em São Paulo um dia inteiro para você aprender exatamente isso que eu faço aqui e aplicar na tua vida, nos teus negócios, nas tuas análises sociais, análises comerciais, em vendas, você que trabalha com gente, faz anamnese, recebe pessoas, vai visitar pessoas, isso é muito importante, porque a linguagem silenciosa está em todos os aspectos da vida. Então, acesse nãomintapramim.com.br/evento e saiba mais sobre esse evento que vai acontecer aqui em São Paulo presencialmente, onde você vai aprender junto comigo, outros especialistas, fazer network, fazer amizades, treinar, tudo ali ao vivo, beleza? Dito isso, agora sim, vamos analisar quem? Ricardo Rocha. Mas quem é Ricardo Rocha? Quem é esse cara que é meu xará? Vou até beber água porque eu tô com sede aqui. Quem é Ricardo Rocha? Beba água. Ricardo Rocha diz que é filho do Gugu. E muitos memes apareceram. Ellen, põe aí a carinha dele, porque diziam assim, é a primeira vez que alguém está pedindo a paternidade e tem cara de ser o pai do próprio pai. Porque estão dizendo que ele tá meio acabadinho, né, tal. Na realidade, hoje ele tá com 48 anos, o Gugu teria hoje por volta de 64 anos. Então, o Gugu teria tido ele, ou teria engravidado a mãe dele, quando ele tinha ali de 14 para 15 anos. O Gugu nasceu em abril de 59 e esse cara... O Ricardo Rocha nasceu no dia 5 de outubro de 74. Por quê? Porque ele disse que o Gugu, ali nos idos de 73 e 74, frequentava a mesma padaria ali em Perdizes, na rua Aimberê. Eu tinha um amigo que morava na Aimberê. Se não me engano, o Alexandre Rocha... Ixi, ele chama Alexandre Rocha de Paula. Será que é ele? O pai do cara? Porque Rocha? Porque não sei nem de onde saiu esse Rocha, não vou colocar. Mas enfim, onde andará meu amigo Alexandre Rocha de Paula, que morava ali também na Aimberê? Olha que loucura. Mas enfim, nessa época ele morava na Gávea, na Rua da Gávea, não morava na Aimberê. E aí ele encontra a Otacília, que é a mãe do Ricardo Rocha, numa padaria. Gugu trabalhava numa imobiliária e encontrava a Otacília ali, ele tomando um cafezinho, fazendo um lanchinho, missal, misto quente. E aí ela ia buscar pão ali pra família e tal. Aí começou, né, um flertezinho aqui, outro ali. Aí, né, não sei quem chamou. Né, e pior que a mãe dele tinha já 28 anos e era empregada doméstica. E ele com 14. Então essa é a história. E aí eles saíram algumas vezes para fazer brincadeirinha, besteirinha, e numa dessas daí ela fica grávida e nesse interim ela vai de férias com a família, ela sai para cuidar ali, sei lá, da família, ou sai de férias com a família. Normalmente a família levava a empregada para ser a empregada também durante as férias, né? E aí quando ela volta, fala assim, olha, acho que não desceu. Ele já não estava mais por lá, porque foi justamente nessa virada aí que ele acaba depois sendo contratado ali pelo Silvio Santos e trabalhando em tempo integral. Aí ele já não mais trabalhava lá na imobiliária. Tem uma hora que ele fala, que eu achei um pouco estranho, porque ele fala assim, não, foi nas férias ali de final de ano, ou na virada de final de ano, início do ano. Então, a princípio, eu achei que a história já morreria ali, porque não coincidiria o momento dela ter ficado grávida com o momento que ela vai para essas férias da família e quando volta ele já não tá mais. Mas há essa possibilidade dela ter saído, por exemplo, no início do ano, como ele fala. A gente vai analisar essa narrativa, aí sim, aí bate perfeitamente, porque daí seria por volta do carnaval. O carnaval em 74 foi no dia 26 de fevereiro, então eles têm um fruque-fruque ali no início do ano, e aí ela some, quer dizer, ela vai de férias, né, com a família, e quando volta, o Guguzinho o Augusto Liberato já não está mais por ali. E aí ele tem toda a explicação por que ele nunca buscou, ele só foi buscar em 2019 a paternidade, não é agora, ele está buscando desde 2019, não sei se antes
da morte do Gugu ou logo após a morte do Gugu. Ricardo, você quer dar já o que você acredita nessa história toda? Eu posso sim. Ele fala com muita convicção e todos os trejeitos levam à verdade. Como assim, Ricardo? Então ele é filho do Gugu? A história que ele conta, que contaram pra ele, de fato aconteceu, as lembranças, todas as nuances de narrativa, as trajetórias oculares, tudo é de uma veracidade muito grande. Ou seja, a história que lhe contaram está na memória dele. Agora, a partir daí, saber se ele é filho do Gugu ou não, impossível. Vai ter que ter ali o teste de paternidade para a gente saber de fato se ele é ou não. Algumas pessoas veem semelhanças, outras não, porque daí a gente pode estar contaminado. Às vezes eu olho, eu não sou perito de fazer medidas faciais, mas às vezes sim, parece que ele tem algumas características ali do Gugu. O lábio fino, voltado para baixo, né? O naso labial fazendo na mesma angulação, os olhos um pouco mais juntos, a testa um pouco mais ampla, mas nós teríamos que ver também a mãe dele. Só tem uma única foto da mãe dele que vai aparecer aqui, mas é muito pouco para a gente fazer uma análise se de fato é ou não semelhante, e não é a minha especialidade. Eu até pedi para alguns amigos meus fazerem, se eles fizerem, aí a gente pode até fazer uma live, pode até fazer um adendo sobre essa análise para ver, ou quem tem de repente alguém tem um aplicativo, coloca as duas fotos ali para ver se alguma coisa bate ali. Mas eu já estou dizendo, conclusão da análise, ele parece que parece não, é 100% verdade que essa história foi contada para ele há bastante tempo. Não é de agora, é há bastante tempo que falam para ele que ele é filho do Gugu. Então vamos para a análise? Lembre-se, beba água, beba muita água. E taca-lhe play. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante você fazer 4 coisas. Primeiro, perceba se você está realmente inscrito no canal. Por falta de atividade, o YouTube tira a tua inscrição. Inscreva-se no canal, habilite as notificações. Sim, antes somente isso resolvia. Agora, com 1,4 milhão de pessoas seguindo, não adianta você só apertar as notificações. Você também precisa dar o like nesse vídeo e comentar alguma coisa. Comenta lá, eu acho ele parecido, eu não acho ele parecido. Eu acho que ele está só pensando no dinheiro. Ou, cara, eu acreditei nessa congruência da história dele contando a história pro Cabrini, beleza? Feito isso algumas vezes, você vai receber, você vai ser prioridade pro YouTube e o YouTube vai mandar as novas notificações para você. Agora sim, vamos para o Taca-lhe Play! Ó, e olha que legal, aqui a gente já começa com a carteira de identidade. Ricardo Rocha. Eu queria saber de onde saiu esse Rocha, né? Porque a mãe chamava Tacília Gomes da Silva. E ele aparece com Ricardo Rocha. Tá bom. E aí ele nasce aqui no dia 5 de outubro de 74, como eu disse. E as contas fecham. Se você vê ali quase 9 meses, né, entre 8 e 9 meses de gravidez, aquela coisa toda, se ela some logo depois ali nas férias de início do ano, que pode ser um carnaval, que foi no dia 26 de fevereiro, então, né, viajou ali na segunda quinzena de fevereiro, transa na primeira quinzena de fevereiro, vai nascer no final de setembro, início de outubro. Simples assim. Então, tá batendo as datas aí. Vamos lá. No espaço, nome do pai, vazio. Esse é o cara. Então tem gente que diz que sim, parece que sim, pelas sobrancelhas arqueadas. Apesar que o Gugu tem bastante plástica, botox e tudo mais, mas as sobrancelhas arqueadas, bem uniformes, né? O olho pequeno, o olho mais ao centro, esse nariz meio batatinha, essa boca fina e com esse arqueamento aqui pra baixo. Lembrando que ele tá com sobrepeso, tem uma testa ampla aqui, tem uma testa interessante, ampla. Então tem algumas pessoas que sim, que dizem que parece que pode ter algumas feições aí. Vamos lá. Isso sempre machucou? Sim, depois não. Olha que interessante, quando ele fala isso sempre te machucou, vamos ver o padrão dele, vamos ver o olhar dele, que foi bem rapidinho aqui as trajetórias oculares, vamos ver se eu consigo pegar, porque foi bem rápido, ó. Vamos ver, ó lá, tcharam! Ele olha pra cá. Mas, Ricardo, quando você olha pra cá não é o lúdico, só que em todas as vezes que ele teve que se lembrar de alguma coisa, ele olhou para a sua direita. E quando ele estava meio confuso, não sabia exatamente as datas ou alguma coisa mais precisa, ele olhou para a esquerda. Então, o Ricardo Rocha, ele tem o padrão das trajetórias oculares invertido. Isso a gente percebe durante a entrevista inteira. Quando ele se emociona também, quando ele vai pro diálogo interno, é muito claro que ele tem as pistas invertidas. Vamos lá. Sim, depois de um certo tempo foi um vazio, né?
Olha aqui uma coisa que eu achei muito interessante. Esse cara tá muito calmo, as mãos dele estão postas de uma maneira tranquila, não há nervosismo, não há gesto apaziguador. Pelo contrário, isso só começa a acontecer quando ele começa a relembrar do passado dele, da infância dele pobre e tal, passando necessidade. Aí ele fica um pouco mais apreensivo. Mas eu achei ele bem congruente. Vamos lá. Mas se você não tem um carinho do pai, você não tem um conselho, você não tem um ombro do lado pra te apoiar, tá do seu lado. Nos piores momentos, nos melhores. E isso é muito clássico, inclusive o jeito que ele fala, o tempo verbal que ele fala, as coisas que ele fala, não parecem forçadas. Quando ele fala muito, qual é a primeira coisa que você faria? Eu ia atrás de um abraço, tal. E é muito parecido com inúmeros casos de pessoas que não conhecem os seus genitores e suas genitoras e eles acabam falando exatamente a mesma coisa. Mas, cara, ele não poderia ter ensaiado? Poderia, mas eu não consigo ver essa maldade, eu não consigo ver um atraso de fala, eu não consigo ver várias coisas aí que poderiam... Até quando o Cabrini vai falar depois lá na frente sobre a grana, ele fala, é claro, eu não tenho como não saber disso tudo, mas é algo que, sei lá, não me vislumbra como as pessoas estão dizendo e tal. Mas vamos lá, é óbvio que, né, não tem como você não pensar nisso. Ele fala, é óbvio, não tem como eu pensar nisso. Mas não é isso que me foi o primeiro objetivo, blá, blá, blá. E também se foi, né? Essa não é a questão. A questão é ou não é meu papai? Vamos lá. Aqui eu sou até o fim. Ó, olha que interessante. Deixa eu pegar aqui. Aqui o Gugu tava... Tá vendo? É isso que eu falo. Essa sobrancelha arqueada, os olhinhos aqui, né, menores, a boca fina com esse lábio, canto de lábio para baixo, né, esse nariz mais batatinha. Não sei, cara. Mas tem que tomar cuidado. É como eu disse, isso daqui não é minha especialidade, é só a gente pegando. A gente pode estar contaminado também, querendo buscar alguma semelhança ou não. Mas vamos ao que interessa, que são a linguagem silenciosa. Filho de mãe solteira. Ó, esse frame aqui é legal. Essa aqui é a mãe dele, a Otacília. Não sei se esse aqui é ele, quando pequenininho, mas essa aqui é a Otacília, tal, que engravidou quando tinha lá 28 anos, tal. Vamos botar pra frente. Olha, a gente pode até tentar puxar alguma coisa aqui. Ela parece ter um lábio um pouquinho mais carnudo, ela tinha essa parte aqui maior, né? Enfim, mas são poucas coisas aqui que a gente pode notar. Ela parece ser uma pessoa negra, ou então uma descendência negra, me parece, né? Enfim, né? Traços bem fortes. Você vê que a mão dela é uma mão grande, né? Longo, braços longos aqui e tal. Enfim, não dá para saber muita coisa com essa foto aqui, nessa distância, pra gente ver se ele parecia mais com a mãe ou mais com o pai, que a gente não sabe exatamente quem que é. Mas vamos nas falas, vamos analisar as falas dele. Por que você decidiu, enfim, quebrar o seu silêncio? De novo, você vê que ele vai pro passado, vai buscar alguma coisa ali. Tá sendo muito grande, né? Então, para as pessoas ouvir a minha verdade. A verdade que é uma só, que é a minha vida. E eu tenho um pouco mais de sossego, voltar ao meu natural. De 2017 pra cá, eu comecei a amadurecer a ideia. Você viu? Aí comecei a amadurecer a ideia, ele olha, no caso dele é o diálogo interno, ele olha pro diálogo interno, então amadurecer a ideia, conversa consigo mesmo. Então a gente vê aqui realmente ele tem as trajetórias oculares invertidas. Ó, aqui então ele vai fazer perguntas sobre a esquina lá em Perdizes, que é da Caiubi com a Imberê, né? Ali perto do estádio ali do Palmeiras e tal. Vamos lá. Voltamos à década de 70. Ó, essa era a esquina aqui onde eles se encontravam aqui na padaria. Onde eles se conheceram, na realidade, né? Que história ela conta pra você? Ela ia diariamente na padaria. Você viu? Que história ela conta pra você? Ele vai fazer justamente o acesso às pistas auditivas. Isso é muito interessante. Então, a mãe dele contava essa história pra ele. Eu tenho certeza que sim. Todo o corpo dele, toda a narrativa, todo o olhar dele, todas as trajetórias oculares, todos os tempos, né, do próprio storytelling ali tá muito congruente. Vamos lá. Buscar pão pra família que ela trabalhava. E encontrava com ele algumas vezes lá. E começou uma amizade que se tornou uma paquera, né? Até rolar um flerte entre eles. Começou em olhares, eles começaram a conversar. Você vê que ele tá congruente também até com as mãos, falando o tempo verbal e gesticulando na mesma forma. Básica, porque ele sempre trabalhava, acho que lanchando, que ele trabalhava numa imobiliária na época, no office boy, e começou em conversas esporádicas. A relação entre a dona Otacília e o Gugu durou quanto tempo, pelo que ela conta? Meses. E é legal que ele fala logo de cara, né? Tipo, meses. Não fica enrolando, não vai florear. Não existia um romance, não tinha nada disso. Quer ver, ó? Olha que legal. Meses. Foi meados... Tá vendo? Ele não sabe exatamente. Foi meados... Ó, no segundo semestre de 73. Diálogo interno, fazendo conta. Para início de 74.
Pra início de 74, quando ela some. Vamos lá. Seria menos- Ou melhor, ele some. de um ano. menos de um ano. E ela acabou se envolvendo com ele. E eles mantiveram relações íntimas. Tivemos. Quantas vezes? 2 vezes, 2 vezes. Ele não tem certeza disso, porque ela disse pra ele 2 vezes, ele fecha até os olhos de forma mais contundente, 2 vezes. Onde foi isso? Pro Calaconta? Um hotel na Lapa, no bairro da Lapa. Você vê que todas as vezes ele vai buscar isso justamente no lembrado auditivo dele. Vamos lá. O que ela conta sobre isso? Ela falou que foi pra lá com ele. As 2 vezes no mesmo lugar. Acho que foi mesmo. Aí alguém pode falar assim: ah, ela foi 2 vezes pra lá. Intensidade, essa foi a variação. 1, 2, ela falou que foi lá. No mesmo local, ele não sabe. Você vê que ele pode falar, talvez, provavelmente no mesmo local. Ele não tem certeza disso. Foi no mesmo hotel. O que o homem guarda da figura dele? Ele traz de conta. Ah, ele era um menino bom, uma pessoa boa, né? Assim, ele já era muito. Ela fala que ele era muito comunicativo. Ela considera que o Gugu e ela namoraram? Não. Olha que legal, logo de cara, né? Eles namoraram? Não. Então também ele não. Eu acho interessante isso. Não há um floreio, não há algo querendo criar um vínculo sentimental. Ela considera o quê? O que ela fala é que é um flerte, né? Foi algo não tão importante. Namoro não. Tanto é que ele faz o desdém. Mas eles vinham conversando há meses. Conversas, encontros. E por que isso foi interrompido? O que ela conta? Foi interrompido, Cabrini, porque na época foi de virada de ano, início de ano. Tá vendo? Virada de ano, início de ano. Ela foi viajar com a família que ela trabalhava. É esse que eu quero saber. Ela foi viajar no final do ano ou ela foi viajar no início do ano? Se ela foi viajar no final do ano e eles perderam o contato, é impossível ela ter ficado grávida do Gugu. Se a viagem foi em 74, não em 73, aí sim, aí dá. Aí a coisa bate. Isso que não deu pra ficar muito claro. Final de ano, início de ano, aí ela foi viajar. Foi viajar quando? Foi viajar no final do ano e ficou até o início do ano, aí esquece. Aí não tem como alguém ter um filho com 10, 11 meses, né? Não dá. Até 12 mesmo. 12 não, mas 10, 11 meses. Não dá. Agora, se ela foi viajar no início do ano, aí dá. Foi quando ela perdeu o contato. E foi quando ela voltou, que logo depois, após, ela ficou sabendo sobre a gravidez. Na realidade é assim, ele tá contando de algo que ele ouviu bastante vezes, essa história aí. Ou seja, ela te fala com absoluta certeza que ela teve relações com o Gugu 2 vezes. É uma relação entre uma adolescente E uma mulher. e uma mulher adulta. Uma mulher adulta. Isso aí. E como é que a sua mãe descreve essa relação? Ela não é normal, né, Cabrini? Você chegou a perguntar sobre... Você viu que ela. Depois ele. Não é normal, né, Clabini? Ele vai pro lúdico e não responde. isso pra sua mãe? Não. Nunca. Ela tinha praticamente o dobro da idade. Quase isso. Quase isso. Quando descobre a gravidez, outra Cília não tem mais contato com o Gugu. Foi o que eu disse. Agora vamos pra frente, vamos achar mais partes aqui. Ela foi à procura na padaria. E Beba água. chegando na padaria, o rapaz que trabalhava lá, o balconista, informou que ele não estaria mais trabalhando, que ele não estaria indo mais lá, que ele tinha saído de onde ele trabalhava. Só uma coisa que me levantou ali uma pulga atrás da orelha, né? Realmente é uma especulação, não é sobre análise. Primeira coisa, como eu disse, se ela some no final do ano, né? Se ela vai viajar no final do ano e quando volta ele já não encontra o Gugu, as contas já não batem. Se ela realmente vai viajar depois do início do ano, lá para fevereiro, aí as contas batem da gravidez, que é o limite. Então a gente está pressupondo que poderia ter sido, por exemplo, um carnaval. Poderia ela ter ficado grávida no carnaval? Poderia. E aí também não seria do Gugu. Mas seria de quem? Férias, família. Será que ficou grávida de um flerte no verão? Amor de verão não sobe serra. De repente eu achei que pode ter sido com o Gugu. Será que ela tem certeza que ela não teve relação com ninguém? Isso é uma pergunta que seria interessante. Você não teve mais relação com ninguém, né, nessas férias? Você conheceu alguém? Por conta disso, eu falo que a gravidez é do Boto, né? Tipo, quem é gravidez? Ah, é do Boto, é do Boto. Ou seja, de alguém que é impossível de encontrar. Ah, quem que é o pai da criança? Ah, não, o pai da criança é para proteger, de repente, o pai, que ela sabe quem que é, ou até para se proteger de algo que ela poderia ter feito. Lembrando que eu tô te falando, é uma especulação. Ah, é filho de quem? Ah, do rapazinho lá que sumiu. Então virou filha do Boto, né? Então aí eu tô tranquila, tipo, quem poderia ser alguém ali que traria problemas também não é, e aí vida que segue. E aí acaba contando essa história pro resto da vida. Não, você é filha do carinha ali e tal, o Boto, que depois acaba virando o Gugu Liberato, e aí, cara, o cara ouvindo isso a vida inteira, é lógico que ele vai atrás dessa história. Então, eu só abro esse parênteses. Poderia ter sido algo nesse sentido? Sim, que é muito comum. Tanto é que essa história que eu brinco do Boto é justamente as meninas que ficavam grávidas e não queriam revelar quem eram os seus parceiros e o pai de verdade, porque ficaria ruim pra ela, ruim às vezes pra pessoa. Ah, é filha do Boto, é do Boto.
né? E aí livra a cara de todo mundo. Então o Gugu poderia ter sido um boto nessa história toda? Poderia. E daí livra a cara de todo mundo e tá tudo bem, né? Pra não ter uma consequência pior até pra própria Otacília. Ah, então quer dizer que você se deitou com o fulano? Não sei o quê. Entendeu? É diferente de, nossa, você acabou caindo ali na lábia do boto Gugu, né, que não tá nem pra ter uma lábia, né? Moleque 14, 15 anos e eu com 28. Talvez seja até crime, né? Não sei, menor de idade, aliciamento, não sei o quê, a família vai pra cima, não sei como é que era a situação toda ali. Pode ter acontecido isso? Pode, mas é uma especulação. Beleza? Vamos para mais narrativas dele. Talvez eu não vá nem até o final, porque o importante é toda a história ele conta com muita firmeza, ele se emociona quando ele fala que não teve pai, que ele não tinha grana para pagar aluguel junto com a mãe, aquela coisa toda, não teve a presença do pai e blá, 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 blá. Vamos pegar mais um pedacinho, mas basicamente é isso. Não adianta ficar repetindo aqui se não tem mais de novo para fazer análise. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá. E beba água. Eu até me deu um refluxo aqui. Beba água. Vamos lá. Ela nunca chegou a falar pra ele sobre essa gravidez? Não. Nem durante a gravidez e nem depois? Não, porque não encontrou ele, né? Quando você nasceu? não. Por quê? A minha avó não aceitava. Então, pra ela foi um processo muito difícil. Ela teve que, durante um tempo da gravidez, morar com algum tio meu. Mas ela nunca teve a iniciativa de... Você entendeu? A mãe da Otacília não aceitava, ficou uma situação estranha, foi morar com o tio justamente para ela não aparecer de barriga, porque era mãe solteira. Acontecia muito isso nessa época. Ó, vamos esconder, né? Então vai para lá, depois você volta já com a criança. Às vezes a criança era cuidada como se fosse não filho, mas um sobrinho, alguém, enfim. Muito parecido com muitas de centenas e milhares de histórias de mães solteiras da época, né? Vamos lá. Procurar o Gugu pra contar tudo isso? Procurar ele, não. Por quê? A exposição do Cabrini é hoje uma empregada doméstica. Assim, imagino eu procurar uma pessoa de televisão, pessoas de outro nível, né? É tipo assim, é uma situação, ele não conseguiu, acho que, explicar bem, mas é assim, como é que ela poderia ter procurado? Primeiro que não sabia onde estava. Quando ele fica famoso, que ele fica famoso depois de, creio eu, que se não me engano, depois de uns 10 anos, que ele começa a trabalhar ali com o Silvio Santos, então, acho que é com 20 e poucos anos que ele começa a fazer o Sessão Premiada, né? Quem sabe a história do Gugu exatamente me corrija, que ele ficava ali atendendo, né? Sessão Premiada, palavra-chave, Aí você tinha que ligar 236-0873. Diga para 236-0873. Se você descobrir a palavra-chave, você ganha um videocassete. E ficava a madrugada inteira ali, né, na sessão premiada. E se eu não me engano, ele já tinha 20 e poucos anos. Aí ele aparece publicamente, né? Até então ele trabalhava na produção. E aí já se passou-se ali uns 10 anos. E me parece que é quando a mãe dele conta... Cara, pior é que, olha como... Me parece que ela conta pra ele que ele é filho do Gugu quando o Gugu realmente aparece na sessão premiada. Porque até então, ninguém sabia o paradeiro do Gugu. Então vamos ver isso mais pra frente pra ver se casa essa informação. Vamos lá. Complicado, eu... Então, mas o que ele quer dizer é o seguinte, primeiro eu não sabia o que era. E quando sabe o que é, imagina, uma empregada doméstica. Ele, um menino, como é que vai chegar numa pessoa dessa? Não chega. Ah, mas então aí eu vou buscar um advogado? Que advogado às vezes vai ter peito de fazer isso? É difícil, não é tão simples assim. Hoje já não é tão simples, imagina naquela época, que as pessoas nem telefone tinham em casa. Vai fazer o quê? Vai ficar na porta do lugar para ver se acha? É difícil. Acho que agora é a pergunta de quando você ficou sabendo. Vamos lá. Que idade você tinha quando sua mãe te disse que o Gugu seria o seu pai? Que eu me recordo, Cabrini, entre 10 e 11 anos. Mas... Cara, essa história tá ficando cada vez melhor, porque daí, olha, eu lembrei disso, cara. O Gugu aparece pro público a nível ali nacional justamente depois de uns 10 anos, cara. Que é quando ele vai pra sessão premiada. Vamos lá. Mais ou menos. Você lembra do dia que ela chamou pra contar isso? Sim. Como foi exatamente? Pra mim foi alguma coisa assim meio espantosa, mas eu não entendia muita coisa, né? Imagina, liga pro 2360873 e fala com seu pai. Liga lá. Alô, papai! Jesus amado. Então, eu só queria ter um pai, queria conhecer um pai, meu pai. Isso sempre te entregou? Sempre. Cara, ele tá muito congruente, cara. Você lembra das Tranquilo. palavras que ela usou pra te informar que seu pai é Gugu? Ela falou que meu pai era uma pessoa da televisão. Aí, ó. Quando ele aparece, né? E eu perguntei pra ela, sei lá, da onde que ela tinha tirado Essa história. De onde você tirou essa história, mãe? aquela ideia. Assim, de início, você não acredita, né? Ela disse exatamente o nome do seu pai? De primeiro não, mas depois sim, da insistência sim. E aí o que ela disse? Ela falou que era o Gugu. E aí o que você perguntou pra sua mãe? Eu perguntei se ela não tinha dúvida. Mas por quê? Ela falou que não. Ela falou que não tinha dúvida nenhuma. Como ela não tem até hoje. E ela tá viva, eu não sabia disso. Então essa senhora, a dona Otacília, tá viva, cara. Ai, ai, ai.
Cara, se ela não tem dúvida, até porque depois de 10 anos também, cara, vamos lá. Já não tava na casa daquela família que ela foi viajar lá no carnaval, né? Ou... né? Por que ela esconderia a origem da criança, né? Rapaz, o cara tá muito congruente, cara. Vamos lá. Na cabeça dela, na vida dela, ela não tem 1% de dúvida. Você sempre cobrou da sua mãe, por exemplo, procurar algo ou não? Não. Por quê? Ô, Caroline, pra mim, Diálogo interno. a minha mãe cobrava eu, porque depois que eu fiquei sabendo, por que eu não procurava? Tá certa ela. Tá certa ela. Fala assim, ó, já falei quem que é. Agora, se você quiser ir atrás, é você que vai atrás. Gente, acho que não precisa mais fazer análise aqui. Isso se repete a todo tempo. Enfim. Depois é aqueles... os enrolares de tipo, mas você sabe que você vai entrar na herança e tal. Enfim, né? Mas... conclusão da análise. Ele está congruente? Está. Ele está tendo lembranças? Está. Ele está tranquilo ao contar toda essa história? Está. As datas parecem que batem? Parecem que batem. Eu só queria saber isso. Se realmente ela vai viajar no início de 74 e não entre 73 e 74. Essa é a minha única questão. Mas que ele ouviu essa história da mãe dele durante a vida toda, ele ouviu. Ele ouviu. E aí, por algum motivo, aí ele agora se sentiu mais fortificado ali pra cobrar. Talvez pra não expor o Gugu. Tipo assim, cara, eu não quero expor. Sei lá, vivi minha vida até aqui. O que vão achar de mim? Será que não vão me ridicularizar? Ou eu vou... Tem gente que tem até medo de revelar a verdade por conta de uma retaliação de pessoas poderosas, que a gente sabe disso. Às vezes há um assédio judicial, um assédio moral. Pessoas têm medo, cara, de falar a verdade, quando que o outro lado são pessoas importantes, pessoas influentes, pessoas com muito dinheiro. E aí as pessoas se calam. Tem muito disso. Agora, daí comprovar que ele realmente é o filho do Gugu, são outros 500. O que eu vejo aqui na Linguagem Silenciosa é muita congruência, muita lembrança. Ele está tranquilo contando essa história, não saiu da cabeça dele, não acordou de manhã e falou: eu sou filho do Gugu, entendeu? Eu vou querer um pedaço de herança porque eu vou criar uma baita de uma história. Não, há uma congruência temporal, há uma congruência na narrativa, há uma congruência enquanto ele conta, ele não aumenta nada, ele responde rapidamente, ele não fica floreando, é muito seco assim o que ele diz. E, cara, eu gostaria de ver realmente esse DNA, cara. Porque realmente vai ter até tirar um peso da cabeça desse homem, né? Porque a vida inteira ele ouviu que ele era filho do Gugu. O único jeito agora de comprovar é fazendo o exame de DNA. Nesse caso, como eu já falei em outros casos, é muito importante você separar o joio do trigo, porque senão todo dia aparece alguém falando: eu sou filho do Silvio Santos, eu sou filho do Faustão, eu sou filho do Ayrton Senna, eu sou filho... Por quê? Porque tem alguma coisa para ganhar, tem alguma coisa que em troca, aí, lógico, uma grana, criar uma polêmica e tudo mais. Só que a história dele não, cara, parece que ele isso que eu queria saber também, se alguém souber, ou até ele mesmo entrar em contato, ele foi pra justiça depois que o Gugu morreu ou antes de que o Gugu morreu? Porque eu sei que ele vai pra justiça em 2019 e o Gugu morre em novembro de 2019. Então ele teria pouquíssimo tempo para entrar na justiça pós Gugu Liberato ter morrido. Isso é uma coisa interessante para se saber, porque ele só responde que ele demorou todo esse tempo porque ele estava fragilizado, estava com medo, o que eu poderia fazer e tudo mais. Talvez até a família agora cobrando, ele fala: eu tenho filhos, meu filho de 20 e poucos anos acho que também me cobra, e blá blá blá, e não sei o quê. Enfim, essa é a conclusão. Agora, a conclusão para a vida. Parece muito aquele evento. Quem aqui participou do evento Fracasso Sucesso? Uma questão de escolhas. Escolhas, muitas vezes, inconscientes ou inconsequentes, que vão determinar todo o resto da nossa vida, vão determinar o sucesso e o fracasso da nossa vida. Então, você ficar mais presente para aquilo que roda, né, para aquilo que te cerca, é muito importante. Você ter essa habilidade, por exemplo, de conseguir fazer uma análise dessa, pegar essas nuances da narrativa, da trajetória ocular, dos tempos verbais, as emoções ali que ele está sentindo, se estão congruentes os tempos emocionais que ele está tendo. Isso não serve só para a gente analisar o suposto filho do Gugu, mas numa reunião de negócios, o seu time de venda, anamnese, contratações, RH, uma DR, para você botar na tua vida, você psicólogo, médico, psiquiatra, psicoterapeuta. Cara, a Linguagem Silenciosa
ela amplia a sua capacidade de percepção. E isso é muito importante. Por isso, mais uma vez, eu te convido. Quer aprender, pelo menos a base, não estou falando nem para você fazer a formação. Vem aprender a base junto comigo. Cadastre-se, vê lá o convite, nãomintapramim.com.br/evento. É um evento aqui em São Paulo, um dia inteiro junto comigo e tem bastante surpresas. Vai lá. Inclusive, eu vou sortear minha Harley Davidson nesse dia para um dos presentes. Você tem ingressos no primeiro lote com mais de 70% de desconto. Mas, Ricardo, é só em dezembro? Acredite se quiser. Quanto mais tempo se aproxima do evento, menos desconto você tem. E você ainda pode parcelar esse ingresso. Tem várias faixas de ingresso a partir de 70% de desconto, beleza? E, mais uma vez, linguagem silenciosa amplia suas percepções. Olha a importância da gente dar um passo atrás. Eu vi muita gente já dizendo, não, esse cara é um aproveitador, ele tá mentindo, logo de cara, por conta lá de 1 bilhão que o Google tem, que vai separar e tudo mais. Mas aqui eu vejo muita congruência. Com certeza esse cara ouviu essa história durante muito tempo na vida dele. Agora cabe saber se essa história que a mãe dele contou pra ele, a dona Otacília, gostaria de conversar com a dona Otacília. Até se fosse em off. Será que ele é de São Paulo? De repente, se ele estiver vendo, eu podia trocar uma ideia com a dona Otacília, de boa, sem gravação nenhuma, para eu entender um pouco mais sobre essa história aí. Talvez até poderia ajudar no caso, né? Mas eu gostaria de conversar com a dona Otacília, sem gravação, sem nada, só para entender um pouco, até para dar uma luz para ele. Falar assim, cara, eu estou ou não estou acreditando na senhora sua mãe, na dona Otacília, beleza? E se a dona Otacília também inventou essa história, de novo, ela deve ter tido os motivos dela, de ter apontado o boto e não ter apontado o verdadeiro pai. Você entendeu? Só que depois de anos, né? Depois de 10 anos, e aí casa com ele aparecendo ali no Sessão Premiada! Vamos a... Alô? Qual é a palavra? E cabe. Tá batendo muita coisa. Beleza? Não minta pra mim, porque senão eu descubro. E vamos ficar atento para os próximos capítulos, que vai ser bem interessante essa história aí. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.